E a gente começa então agora, nesse encontro, a falar sobre resiliência digital, com estratégias para a gente equilibrar mente e performance no mundo tech, né? Então, mesmo quem não é de tecnologia, está vivendo um mundo tech, um mundo de transformação digital, então abrange aqui todo mundo, todos os líderes. E eu sempre falo que o futuro não é mais como era antigamente, né? Então, hoje é muito mais difícil liderar, é muito mais complexo, a gente tem muito mais variáveis. Estávamos falando agora mesmo dessa diferença de idades, né? De perfis que compõem o time. E enquanto líderes mais experientes, digamos assim, né? Mais antigos, não vamos dizer mais velhos, né? Porque somos todos de cabeça jovem, mas a gente vem de um mundo em que era legal se dedicar muito ao trabalho, né? Além do possível, além das 8 horas de jornada. E a gente foi muito acostumado, né, a focar nas metas, a focar na entrega, no resultado, no processo. E enquanto muita coisa mudou, que exige que a gente tire esse foco da tarefa, do processo, muitos de nós nos vemos no piloto automático, né? Acostumado a fazer aquilo de uma certa maneira, tivemos esse exemplo a vida toda, então sair desse piloto automático, sair dessa zona de conforto é um pouco difícil. Só que quando a gente age assim, a saúde mental do time pode estar ruindo, e a sua também, né? Não é só do time, mas a sua também. Então a gente sente uma responsabilidade para manter essa performance e tem que olhar o que está em volta, né? Tem burnout à espreita, tem ansiedade, tem desconforto seu ou do seu time, a gente não pode deixar isso despercebido, né? Então, o que a gente vai falar aqui não é só mais uma conversa sobre desempenho, ou só uma conversa sobre se é ou não é frescura, se é ou não é mimimi, porque a gente escuta muito disso por aí de alguns líderes, mas é uma conversa sobre sobrevivência no mundo do trabalho, né? Sobrevivência no mundo corporativo. Então, a era digital, ela trouxe todas essas responsabilidades, todos esses desafios para a gente lidar, né? Como é que a gente mantém a performance, como é que a gente mantém o equilíbrio nosso e de todo mundo que está à nossa volta, né? Se a gente é líder, a gente tem uma equipe grande aí para cuidar, mantendo as entregas, mas também mantendo todo mundo saudável, né? A gente não quer ficar doente. Eu já fiquei 2 vezes por conta de trabalho, então eu não recomendo para ninguém, né? Então, como que a gente cria esse ambiente de alta performance, mas que seja saudável? Então, é isso que a gente vai falar, né? Saúde emocional agora é um dos temas mais críticos da atualidade. Inclusive, ontem eu mandei para vocês ali no grupo que agora é lei, né? Então, todas as empresas vão ter que criar programas para saúde mental e emocional, só que não é uma responsabilidade só da empresa, só do RH, né? O RH ele sempre dá as ferramentas, mas a responsabilidade principal de manter a saúde sã é sempre do líder, tá? Em qualquer nível, em qualquer estágio, a responsabilidade do líder nisso tudo é sempre muito maior, tá? Então não se esqueçam disso. O RH vai te dar ferramentas, mas é o líder que tem que colocar isso em prática no dia a dia. Eu sempre gosto de mostrar esse gráfico, porque ele mostra a nossa evolução desde lá da Idade da Pedra, menos 9.000 antes de Cristo. As transformações, elas iam acontecendo, veja, um intervalo de milênios, centenas de anos, centênios, décadas, até ali 1900 e pouquinho, 20, 30. Depois a coisa começou a andar um pouco mais rápido. Só que lá para 2000, a evolução digital deu essa guinada exponencial para cima. Então, começou a aparecer muita coisa. Então, todas as novidades que antes a gente tinha milênios, centênios e décadas para acomodar na nossa cabeça, nosso cognitivo acompanhar, hoje a gente tem um dia, algumas horas, né, minutos para a gente se acomodar. Só que enquanto a tecnologia deu essa guinada exponencial lá para cima, o nosso cognitivo continua na inércia, continua naquele ritmo, como se a gente ainda tivesse décadas, anos, dias para se acomodar e para aprender alguma coisa nova. Só que não dá mais tempo. Então, sabendo desse gap aqui, ó, a gente tem que correr atrás do prejuízo, a gente tem que ser proposital e intencional no nosso aprendizado, principalmente soft skills, principalmente emocional, autoconhecimento. Então, tudo que é humano. É até paradoxal falar, né? Mas quanto mais a tecnologia avança, mais a gente precisa aprender sobre pessoas, tá? Tudo que nós éramos hábeis em fazer no foco, na tarefa, no processo,
Hoje a tecnologia está aí para suportar isso. O lado bom é que a gente está realmente com mais tempo para olhar e desenvolver o nosso lado humano que ficou ali em segundo plano até então, tá? O que a gente tem hoje nesse cenário? A gente tem muitas mudanças numa velocidade muito mais rápida. Liderar hoje é muito mais complexo do que era antes. Antes a gente tinha experiências do passado, as estatísticas, né, as estratégias para o futuro, elas eram baseadas naquilo que vinha acontecendo no passado. Então a gente tinha massa de análise para prever o futuro. Hoje a gente não tem. Então fica muito mais complexo o papel do líder de qualquer outra pessoa nesse cenário mais atualizado. Então tem muito mais dados para gerir, tomar decisão, tem muito mais pessoas diferentes para gerir, tomar decisão, né? Muitas novidades, tecnologias, cada hora uma coisa nova. E a gente tem uma geração X cansada, né? Já estamos na estrada aí faz tempo, vendo todas essas mudanças acontecer. A gente tem geração Y com recorde de burnout, e a gente tem a geração Z chegando no mercado de trabalho mais frágil, mais ansiosa. Inclusive, já tem índices bem alarmantes, né, desses jovens chegando em ansiedade extrema, né? É muita tela, muita tecnologia, muita rapidez na troca da informação ali. Então, isso gera uma ansiedade extrema, gera casos de dependência, enfim, e muitos estão chegando no mercado de trabalho mais despreparados emocionalmente, tá? Não que lá atrás a gente também não tivesse chegado, mas hoje o cenário ele é muito mais complexo. Então, a gente tem que ficar de olho nesses sintomas, porque a liderança de hoje é muito mais sobre gerir pessoas e emoções do que tarefas e processos. Então, o líder precisa se adaptar nesse cenário. E olha só esses dados, né? A preocupação com a saúde mental aqui no Brasil quase triplicou entre 2018 e 2022. Claro, a gente teve uma pandemia aqui no meio, né? E essa pandemia fez com que realmente a gente parasse para pensar, falar assim, a minha saúde ela é mais importante do que o trabalho. Olha só o que está acontecendo, né? Eu dei tanta importância, tanta prioridade, né? Deixei de ficar com a minha família, deixei de curtir outros momentos e agora vem dar uma chacoalhada para a gente pensar realmente o que é mais importante. Então, a grande maioria entendeu que a saúde, o bem-estar, o equilíbrio é muito mais importante do que essa dedicação desvairada aí pelo trabalho. E tem várias pesquisas, por exemplo, essa aí que saiu na Forbes, né, uma pesquisa da Zen Club, que diz que a saúde mental vem em primeiro lugar, priorizando o bem-estar acima de salário. Essa mesma pesquisa falou que 70% dos profissionais afirmam que trabalham num ambiente tóxico, seja pela cultura da empresa, seja pelo líder, seja por colegas, mas o ambiente é ruim. Essa pesquisa da Monster falou que 79% dos colaboradores priorizam o seu bem-estar em relação à promoção ou ao aumento salarial, né? Então, eu quero a minha mente, a minha saúde, bem, é muito mais importante do que eu ter uma promoção ou um aumento salarial, tá? Esse aqui foi o meu caso. Lá quando eu contei para vocês que eu fiquei doente 2 vezes, né, com crise de ansiedade e burnout, foi isso que me fez sair do mundo corporativo, né, e fazer alguma coisa que eu realmente gosto, que é estar aqui com vocês falando sobre desenvolvimento de liderança e de equipes. E essa pesquisa também mostrou que 60% prefere se demitir do que trabalhar com liderança tóxica, tá? No meu caso, a liderança ela era indireta, não era o meu líder direto, né, o meu diretor, mas sim a liderança global que ficava lá na Índia, que acabou com a saúde mental aí de várias pessoas. E dentre os principais fatores que colaboram com esse ambiente tóxico estão, segundo essa mesma pesquisa aí da Monster, tá? 62% de cultura tóxica, 53% de um líder ruim, né, um mau líder, medo de ser demitido, 27% apontou a economia, 43% a falta de oportunidade e também 43% apontou sobrecarga de trabalho. E aí esses problemas vão se manifestando em ansiedade, estresse, absenteísmo, né? Então o povo começa a faltar muito, chega tarde, sai mais cedo, enrola, estende o horário de almoço, desinteresse, né? Falta de foco. Então antes a pessoa era super comprometida, tinha ideias, colaborava e de repente a produtividade cai. Sintomas como mudança de peso, mudança de humor, insônia, irritação, até chegar ali no caso mais extremo, né? Então passa por ansiedade, passa por crise de pânico. Recentemente eu tive uma mentorada
com crise de pânico. Ela precisava ir numa reunião na Inglaterra para fazer o onboarding dela e não conseguiu entrar no avião. Quer dizer, ela entrou no avião, precisou ser tirada do avião, porque ela teve crise de ansiedade, causada ainda resquícios de um burnout que ela teve na empresa anterior e que está refletindo, né, que refletiu nessa empresa que ela está agora. Né? Então, volta para o tratamento, volta a cuidar da saúde, veio para a mentoria, exercícios físicos, porque o estrago é grande. Então, fiquem atentos aí nos sintomas, tá? Outros 2 dados preocupantes agora, ansiedade produtiva. Então, 54% dos trabalhadores se consideram produtivos, mas enfrentam essa ansiedade, ou seja, sempre querer fazer, sempre querer mostrar trabalho, ou quando tem líderes microgerenciadores, aqueles líderes que ficam em cima, então a pessoa se vê naquela ânsia de que preciso fazer, preciso entregar, preciso ficar até mais tarde. Se eu não entregar, eu vou ter alguma consequência ruim, vão me puxar a orelha, vão me dar bronca, vou ser exposta, ou vou ter que aguentar a pessoa falando, dando bronca, vai me colocar numa situação ruim, isso gera aquela ansiedade produtiva, tá? Outro dado interessante, né, que nem todo mundo está prestando atenção, os trabalhadores LGBT, né, diversidade, as minorias, têm mais chances de sofrer burnout, porque eles têm casos de assédio, bullying e etc, né? Nem todo mundo está acostumado ou tem aquela sensibilidade de lidar com públicos diversos. Antes era todo mundo igual a todo mundo, então eu dava chapuletada em todo mundo, não me interessava as diferenças, e hoje as diferenças importam. Então a gente precisa tomar cuidado, ter letramento aí em diversidade também para entender e lidar com públicos diferentes. PCDs, negros, até esses dias eu vi até mulheres divorciadas, né? Tem problemas que a gente não imagina, de falta de dinheiro, de filhos que não tem com quem deixar, e tudo isso afeta a saúde mental. Então a gente tem que estar com o radar bem atento. E a saúde mental e a inclusão, então, elas são iniciativas que têm que andar juntas. Então, empresas que começam com essas iniciativas de inclusão, não adianta só trazer, mas a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber cuidar também para que essas pessoas não passem pelos sintomas que a gente viu ali acima. E os principais motivos, né? Eu falei ali para vocês que é cultura tóxica e liderança. E a cultura também, quem molda a cultura são os líderes. Então, sempre que a gente faz pesquisa de clima, pesquisas das mais diversas ferramentas, né? E eu já lidei bastante com pesquisa, e hoje eu trabalho com a GPTW também. Então a gente vê, tem problemas de comunicação, mas quem é o responsável pela comunicação? É o líder. A gente tem problemas aqui de falta de reconhecimento. Quem reconhece? É o líder. A falta de oportunidade. Quem vai cuidar da sua carreira junto com você e te dar ou não oportunidade? É o líder, tá? Então, a nossa responsabilidade enquanto líder, ela é muito maior do que as outras pessoas, do que o RH dentro da empresa. Quanto mais a gente sobe no degrauzinho ali da liderança, maior ainda é essa responsabilidade. Só que hoje os líderes estão com muito incêndio para apagar. Isso é reflexo de time destreinado, falta de priorização, sobrecarga, tudo é urgente, tudo é importante, então tem muita coisa desorganizada. Continua assim a pressão por resultados, né? A empresa, claro, toda e qualquer empresa sempre vai querer o quê? Lucro, é a razão de sobrevivência dela. Então sempre vai ter pressão por resultados. O que a gente precisa é saber como lidar bem com essa pressão. Muito foco no cliente, pouco foco no time, líderes despreparados. Ah, Paula, mas eu tenho 10 anos, 20 anos de experiência. Tudo bem, isso não quer dizer que você esteja totalmente preparado, né? Ainda mais com tanta mudança. Então, líderes que faz tempo que não fazem nenhum tipo de reciclagem estão despreparados para lidar com pessoas e emoções nos dias de hoje. Isso vai gerando metas desalinhadas, dificuldade de comunicação, expectativa de carreira frustrada, a tua e a do time, falta de reconhecimento e oportunidades, porque tem dificuldade em falar sobre carreira, vai empurrando com a barriga, baixa visibilidade do potencial. Então, se eu não me sinto reconhecido, se o Zé Fabrício não me dá oportunidade, não me reconhece, putz, o que eu estou fazendo aqui? Vou procurar meu caminho. Falta de engajamento, cultura tóxica, tá? E a cultura tóxica pode ser causada ou pelo líder ou pelos colegas. Só que o líder tem que estar de olho ali para ver se a própria equipe está criando essa mini cultura tóxica e tem que tomar uma atitude para que isso não cresça, tá? Então, muitas vezes não é o líder que está causando, é a equipe, mas o líder tem que estar ali para jogar um balde frio naquela fogueira ali para não deixar aumentar.
Tudo isso causa um ambiente não seguro psicologicamente. Então, se eu falar, eu vou levar uma bronca, se eu der uma ideia, eu não vou ser ouvida, se eu quiser trazer alguma coisa de inovação, não tem espaço, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem nada, isso vai desgastando, vai minando qualquer potencial e qualquer saúde mental que a gente tenha. Esse gráfico aqui da Great People diz que a saúde mental é sobre engajamento. Tá? Então, quanto mais a gente tem uma cultura de desconexão e pessoas aí com a saúde emocional abalada até chegar num caso extremo de burnout, então menor, muito menor é o engajamento. Conforme a empresa, conforme o líder vai saindo dessa cultura de desconexão e cuidando da cultura, né, de saúde mental, ela vai trazendo muito mais engajamento. Então, quem sofre aí de engajamento, tem que olhar para turnover, pesquisa de clima que o engajamento está ruim, eu faço, a pessoa não, eu peço, a pessoa não faz, eu peço, a pessoa não me atende, eu tenho que repetir 500 vezes que a pessoa não faz. Começa a olhar que a pessoa está com algum desses sintomas. Ou ele não entendeu, as metas estão desalinhadas, a comunicação está truncada, eu não sei o que é para fazer primeiro, eu estou com sobrecarga, eu estou só apagando incêndio, minha expectativa de carreira está frustrada, então para que eu vou me dedicar tanto assim, tá? Então, quer aumentar o engajamento, a gente tem que cuidar, sim, da saúde emocional das pessoas. E aí a gente sabe que 70% do engajamento do time vem da liderança. E a gente já viu também que motivos de desligamento e cultura tóxica são da liderança. Então, essa conta não está fechando. Enquanto os líderes não subirem essa visibilidade, essa noção da responsabilidade que tem sobre isso, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. E como eu falei, muitas vezes é porque está no piloto automático, não se deu conta, né? Foi assim que eu aprendi, ainda não sei como fazer diferente. Então a gente está numa fase de transição, largando aquele modelo de gestão mais antigo e se atentando para um modelo de gestão mais atualizado com o que a gente está vivendo hoje. Então, para quem está aqui, já está de parabéns porque está interessado em fazer essa mudança aí, nessa transição de uma maneira muito mais soft, sem dor, né? E aí, o que tem que fazer? Como é que a gente vai mudar? Porque não tem alta performance que resista a todos esses sintomas que a gente estava falando antes, tá? Não existe alta performance com a saúde emocional abalada, com sobrecarga, com falta de priorização, com líder que não treina, falta de oportunidade, com todo aquele combo que a gente viu antes, não tem saúde emocional que resista, não tem potencial que decole, não vai ter alta performance no time. Então, vocês têm uma oportunidade gigante, né, de mudar a abordagem, mudar a estratégia e mudar ferramentas para essa gestão mais humanizada, mais atualizada que a gente precisa. E aí, para mostrar as estratégias, eu separei aqui algumas, então eu tenho que mostrar o erro, né? Então, vou mostrar para vocês o erro e qual é a estratégia condizente aí que faz sentido. Então, erro número 1, tá? O seu workaholic está muito enraizado, principalmente aí para a geração X e a Y, né? Que acho que são as pessoas que estão aqui, né? Então, a gente vem com essa cultura dos nossos líderes anteriores, do que a gente viu em filme, do que a gente leu em livro, né? Então, esse é o erro número 1, de vestir demais a camisa da empresa. Ah, Paula, mas tá errado, né? A gente não tem que vestir. Tem, né? Você precisa se dedicar à empresa, mas a empresa não é a sua vida, né? Existe vida depois do trabalho, tá? Então, sim, você tem que se dedicar, você tem que ser inovador, um intraempreendedor, né? Mas não ao extremo, tá? Aqui eu quero dizer ao extremo. Ou aquele líder que, putz, se eu não fizer, ninguém faz, a empresa não anda sem mim, a equipe não vive sem mim, meu chefe não vive sem mim, se ninguém vive sem você, tem muita coisa errada aqui, tá? Porque a empresa tem que andar bem quando você não está, quando você precisa viajar, tirar férias, ir para uma reunião. Ah, deixa que eu faço porque eu resolvo em 5 minutos. Até eu ensinar o Gustavo, já fiz. Putz, então o Gustavo nunca vai aprender, ele nunca vai ter autonomia, ele nunca vai conseguir delegar, né? E aí sou eu fazendo tudo, olha aqui a sobrecarga. E esses líderes aqui, que eu já vi milhares de vezes acontecer, né? Trabalhando no RH, a gente vê bastante, cancela férias porque tem que fazer alguma coisa, perde compromissos pessoais, perde médico, perde, sei lá, festa na escolinha, perde de buscar o filho em algum lugar, relacionamentos comprometidos, já vi muito namoro, casamento aí terminando por conta de a pessoa ser workaholic, afastamento dos filhos e acaba sem amigos, né? Você acaba tendo muitos colegas ali da empresa, mas os amigos mesmos acabam se afastando. Qual que é a estratégia? Equilíbrio,
né? Então não é para vestir a camisa ao extremo, é durante o seu trabalho ali, não além. Descansa, sai no horário, deixa a tua equipe sair no horário também. Nada de ficar incomodando fora do horário. Esses dias eu perguntei no grupo, né? Quem manda e recebe mensagem fora da jornada de trabalho, tá? Então toma cuidado, se cria um alerta. A pessoa que já tem que já está numa fase de ansiedade, e você, líder, manda uma mensagem, a pessoa já fica em alerta, já fica preocupada, não come direito, não toma banho, não dorme, acorda pensando nisso. Então você eleva o nível de ansiedade ali de algumas pessoas no máximo. Faça algo legal por você, tenha um hobby, cuida da sua saúde física, da mental, da emocional e da espiritual também. Aqui eu não estou falando de religião, tá? Mas de valores, né? De conexão com alguma coisa maior que vocês acreditam, né? Se conectar com o universo, com a natureza, ensinar coisas boas para as pessoas, né, sobre abundância, prosperidade. Abundância e prosperidade não é só dinheiro, né, mas ensinar o que você sabe, compartilhar suas experiências. Se você é um líder mais antigo, você tem muita experiência, muita coisa para ensinar, mas tem gente jovem no teu time que também pode te ensinar, sei lá, algumas novidades aí sobre tecnologia, ponto de vista diferente que você não tem. Então, compartilhar também é estar cuidando aí da sua saúde espiritual. Acompanhe seus filhos, eu tive também um diretor que numa festa de encerramento da empresa caiu no mesmo dia da formatura do filho, acho, não lembro se era terceiro colegial ou oitavo ano, agora é nono ano, né? Foi no mesmo dia da festa de fim de ano da empresa. Ele deixou de ir na formatura do filho para ir na festa de fim de ano da empresa. Eu nunca faria isso. Porque depois, na festa de fim de ano, ninguém vai lembrar que você estava lá, mas teu filho vai lembrar que você não foi na formatura dele porque foi ao trabalho. Então, dê atenção para sua família e use a tecnologia a teu favor. Se você está sem tempo, se você quer organizar as coisas, tem muitos aplicativos aí que vão te ajudar, tanto na vida pessoal quanto dentro da empresa também. Então, sempre use a tecnologia a seu favor. O 2, ignorar soft skills. Acabei de falar para vocês que a liderança hoje não é mais sobre gerir tarefas e processos. A liderança hoje é sobre gerir pessoas e as emoções das pessoas. Então, Paula, mas eu já fiz um curso lá não sei quando. Mas eu já tive um curso de inteligência emocional 200 anos atrás. Quando eu fiz a faculdade lá, falaram sobre gestão de pessoas. Não é isso. A gente precisa renovar, lapidar eternamente soft skills, tá? Principalmente para quem é líder. Então, líderes ruins aí, né, que vão causar baixa saúde emocional, tanto a do próprio líder quanto a da equipe, tá? Então, quem fala o que não deve, fala sem filtro, né? Fala na impulsividade, depois fala, putz, falei besteira. Dá bronca, aquele líder fala, já falei 200 vezes para você, como é que você não entendeu ainda, Paula? Né? Putz, vou ter que te explicar de novo. Ai, caramba, vou ter que repetir. Quem que ainda não entendeu? Essas falas são tóxicas, né? Quero saber quem fez a cagada. Eu vou descobrir quem foi que errou, né? Faz algum tipo de, sim, de perseguição. Chega em casa, vive cansado, né? Não tem tempo, não tem nada, motivação, ânimo para nada. Tá? Qual que é a estratégia? Você vai estudar, vai desenvolver, vai lapidar a inteligência emocional social sempre, eternamente. Vai ter que fazer de novo, fazer mais treinamentos, vai fazer mais mentorias, coaching, leituras, ter muito mais tempo de prática. Em alguns casos, a pessoa precisa fazer terapia também. Aqui, quando vem para a mentoria, na We Leaders, eu pego pela mão, vamos ver quais foram as tuas falas, o que você poderia ter trocado, como é que a gente troca isso que você quer dizer por uma comunicação não violenta. Olha, aqui você agiu na impulsividade, então como é que você pode respirar, pensar e falar aquilo que precisa, tá? Erro número 3, a gestão do passado, que a gente já estava falando, né? Então, líder que acha que sabe tudo, impossível, a gente tem muita coisa acontecendo para querer achar que sabe tudo. Se é que um dia a gente tinha todas as informações. Então, comando e controle, microgerenciamento, ficar em cima da pessoa para saber se fez, se não fez, se está logado, se não está logado, se está no escritório, se está no escritório. Vai criando um time sem autonomia, né? Com foco no processo, que não faz mais sentido. O processo tem que estar bonitinho para você poder focar nas pessoas. Líder que exige o presencial só para todo mundo fazer reunião online, ou exige que está no presencial, mas ele mesmo não está lá, ou não aproveita esse momento para fazer alguma ação conjunta com o time de desenvolvimento. Foca muito em planejamento e pouco na ação. Aquelas desculpas que eu já falei, né? Eu já fiz curso lá atrás, não preciso de outro? Precisa. Eu aprendi na raça, tá bom? Então, talvez você não tenha tido o melhor modelo de líder, né? Ou ninguém me ensinou, então, se eu aprendi sozinho, por que eu tenho que ensinar a fulana a fazer?
peraí, a gente está em outro momento, né? A gente tem outras estratégias para aprender e ninguém precisa sofrer como você sofreu lá atrás. Qual que é a estratégia? Se tornar um líder do futuro. Então, lapidar esses rituais de gestão. Isso inclui saber o seu perfil, o perfil de quem está no seu time, saber falar com as pessoas das diversas gerações que a gente estava falando ali no começo, tá? Entender onde que cada um está, quais são as necessidades, porque dentro do ritual de gestão você tem que aprender a fazer one-to-one, alinhamento de carreira, alinhamento de expectativas, feedback, PDI, metas pessoais, tudo isso está aqui dentro de rituais de gestão. Ao invés de foco no processo, gestão ágil, em vez de um projetão cascata, a gente tem que fazer os projetos mais curtos, as sprints, quem está em tecnologia entende disso melhor, porque as coisas vão mudando no meio do caminho. Você tem que ter tempo na sua agenda. Se você não tem tempo na sua agenda, tem coisa errada, a gente precisa ver também. De novo, precisa fazer mentoria para acelerar esse aprendizado, treinamento, vai ler, vai aprender, vai ouvir podcast, e sempre usando a tecnologia a seu favor. Quando o cliente é mais importante e você está sem tempo para o time, sem tempo para o feedback, para o PDI, para a reunião, para os rituais, acaba não repassando a comunicação porque não dá tempo, porque está sempre longe, né? Não aparece no escritório, mas teu time tem que ir. Então a estratégia é esteja presente. Ah, Paula, mas eu estou em viagem. Tá bom. Uma reunião virtual, um call, um telefonema, né? Horários para todo o time se encontrar. Então, você precisa estar presente, porque também em várias pesquisas e na GPTW, pesquisa de clima interna, sempre aparece, né? Ah, o meu líder nunca tem tempo, mas está se dedicando ao cliente. Lembra que quem vai entregar para o seu cliente é o seu time. Então, você precisa manter o teu time bem, o teu time desenvolvido, alinhado, bonitinho, para ele entregar bem para o cliente. Tá? Então, o cliente tem que ser o foco, tem culturas de customer centric? Sim, tá? Mas isso não quer dizer que você tem que deixar o seu time aqui abandonado. Muito pelo contrário, você precisa treinar o seu time para dar a melhor experiência para o seu cliente. Então, tem que caprichar na comunicação, nos rituais, né? Vá almoçar com eles. Ah, tem líder que todo dia almoça só com o cliente ou só com os altos diretores. Não, vá almoçar com as pessoas do seu time também. Desenvolva os seus diretos, treine eles bem direitinho para poder delegar, né, com consistência. Separa orçamento e tempo para dar treinamento para o seu time também, porque se eles precisam entregar a melhor experiência para o cliente, tem muita coisa que eles precisam aprender e lapidar também. Ações de reconhecimento, você tem que facilitar a vida, né, o relacionamento do teu time com o teu cliente. Tem líderes que blindam e o time nunca fala com o cliente. E aí nunca ele consegue ser promovido, fazer alguma outra coisa, porque o time está incapaz de tocar as negociações com o cliente. Por quê? Porque não foi exposto, não foi treinado. E sempre, de novo, usa a tecnologia a seu favor. Outro erro, né, que deixa a saúde mental do povo lá para baixo, né? Não falar sobre carreira. E muitos líderes têm medo de falar sobre carreira, porque, putz, vamos pedir aumento ou vamos pedir promoção. Falar sobre carreira não é só isso. Antes de chegar o momento do aumento da promoção, tem que ter muitas conversas de desenvolvimento. Ou achar que a avaliação de desempenho é só para inglês ver, putz, de novo tem aquele ciclo, então eu vou escrever qualquer coisa na ferramenta, vou dar um feedback lá pro forma, tem líder que nem dá feedback no corredor, né, ali no cafezinho, na máquina de café, porque nunca tem tempo, né? Então acaba o tema carreira acaba sendo negligenciado e aí o time sofre também. E também não saber falar sobre carreira, sobre a tua carreira. Já vi muitos líderes, tem mentorados que falam, putz, Paulo, eu gostaria disso, disso, disso. Você já alinhou com o teu líder que você quer sentar um dia na cadeira dele? Não, ele não sabe. Se ele não sabe, ele nunca vai te preparar. Ele pode estar pensando em outras pessoas para a carreira dele, sem te considerar ali um potencial sucessor. Então, você precisa saber falar sobre a tua carreira e a carreira do outro. E aí tem gente que não sabe, não consegue, desiste, o que que faz? Pede demissão e vai para outro lugar, tá? E aí você acaba perdendo pessoas muito boas. Então, de novo, né? O líder tem sempre que estar presente, entender as expectativas de cada um lá nos rituais de gestão. Então, você tem que aprender a fazer um one-to-one bem bonitinho, fazer um PDI, alinhar metas, né? As metas pessoais muitas vezes têm a ver com desenvolvimento de carreira ou não, né? Às vezes a meta pessoal é comprar uma casa, beleza, mas quanto mais você se desenvolve na carreira, mais você cresce, vai ter aumento, fica mais fácil de comprar casa. Entender a política da empresa para poder falar sobre carreira. Cansei de ver líder prometer coisa que não pode.
aí depois chega no momento, a empresa barra porque não está na política, e aí, né, a pessoa fica extremamente frustrada, vai pedir para ir embora, vai pedir para trocar de líder, vai pedir para trocar de equipe, e você perde uma pessoa boa que estava na tua equipe. Então, alinhe com o teu RH, entenda a política da empresa, vai fazer treinamento sobre habilidades de liderança, sobre os rituais de gestão, para saber como fazer, tem técnica, né? Tem o jeito certo de falar, para não falar bobagem. Sempre treinamento, mentoria e use a tecnologia a seu favor. Então, você pode colocar algumas coisas, por exemplo, no chat GPT para pedir ajuda. Putz, eu tenho um colaborador assim, 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 estou com esse problema, qual é o melhor jeito de falar? Pode te ajudar também. Não leve tudo a ferro e fogo que sai do GPT, né? Mas é uma boa ajuda, te dá algumas ideias, e aí você põe o seu tempero em cima, tá? E o último erro que eu trouxe aqui é ignorar os sintomas. Então, eu canso de ver líder que não dá bola, né? Só reclama quando tem muito atraso, quando tem muita falta. Ai, fulano faltou de novo. Ai, de novo chegou atrasado. Ai, mais um atestado. Mas se a pessoa tá assim, alguma coisa está acontecendo. Vai lá descobrir o que que é. Tá com algum problema de saúde? Tá com a saúde física ou a mental que tá abalada? Né? O que que tá acontecendo? Porque vai trazer queda no engajamento, queda de produtividade, a pessoa mais triste, né? Então aquela pessoa que estava sempre ali participando, de repente está quietinha, triste, amuada, os olhos, a expressão de choro, expressão de cansada, estava sempre arrumada, agora não está mais arrumada, vem de qualquer jeito, né? Desinteresse pelas coisas, mudanças físicas, ou emagrece, ou engorda, ou a barba desleixada, o cabelo desconfigurado, mulher que, né, deixa a raiz um tantão aparecendo e não fez as unhas, é verdade, é sinal de que alguma coisa está errada, tá? Então presta atenção nos sintomas também, físicos e emocionais. A leitura do corpo diz muita coisa, vocês precisam aprender a fazer essa leitura também. Então, em vez de ficar lá reclamando, criticando, de novo você vai no médico, é melhor que a pessoa vá no médico e fique bem do que não vá. Então, é só combine os horários, o melhor dia que dá para ir, o dia que não dá para ir, né? Libere, não fique no pé daquela pessoa, mães com filhos pequenos. Nossa, lembrei de uma coisa agora. Uma vez eu tinha uma gerente, eu precisava levar meu filho, ele tinha, sei lá, uns menos de 10 anos, 8, 9 anos por aí, no HSBC, lá em Curitiba. E aí eu falei, olha, eu preciso levar ele, ele estava fazendo um tratamento de fono na época. E ela virou para mim e falou assim, Paula, você tem que entender o que é mais importante para você, a sua carreira ou o seu filho? O que vocês acham que eu respondi para ela? Né? Deu vontade de falar ali um belo de um palavrão, né? Falei assim, meu filho, eu vou levar ele no médico. Mas olha o tipo da pergunta que a criatura fez para mim, né? Então, quem é pai, quem é mãe, vai entender que o filho sempre é mais importante. Então, cuidado com essas falas tóxicas que prejudicam também a pessoa. Você pode até liberar a pessoa para ir ao médico, né? Mas se você falar assim de novo, ai, mas de novo, ai, mas não, putz, contratar a mulher é ruim porque tem que levar ao médico. Pai também leva ao médico, pai também leva na escolinha. Tá aqui o Zé Fabrício, que é um paizão e que sempre leva as meninas aí quando precisa. Então, cuidado com as falas tóxicas nesses momentos. Estratégia, esteja presente. Se você está sempre no cliente, está sempre longe, trancado na sua sala, você não vai notar isso aqui. Entenda as expectativas das pessoas, né, de desenvolvimento de carreira. E aqui eu acabei copiando do slide anterior, mas eu vou falando para vocês, tá? Não está atualizado, mas é isso. Estejam presentes. Se o RH está contabilizando, quem tem equipes muito grandes, às vezes não percebe, né? Então, o gerente sênior, que tem um gerente, que depois tem um coordenador, depois tem lá os analistas, às vezes você não percebe que tem tantos atrasos e tantas faltas lá nos seus analistas. Então, os RHs costumam mandar alguns relatórios, alguns indicadores, tá? Então, presta atenção, às vezes não é nos teus diretos, mas é lá na equipe do teu coordenador. Vai lá entender com ele o que está acontecendo. Às vezes o problema é o teu coordenador, é o teu líder, o líder que está abaixo de você. Então, você tem que ficar atento também. Quando você cuida de tudo isso, troca aqueles erros por aquelas estratégias, então você vai ter reconhecimento, a tua satisfação pessoal do teu time está andando bem e você ter menos dor de cabeça com eles. Você vira um potencial para promoção, para ter aumento, para cuidar de outros desafios, melhora nos relacionamentos internos, externos na sua vida pessoal, vai mudar também, porque a gente é uma pessoa só. Então, se você melhora as suas habilidades interpessoais, vai refletir nos teus relacionamentos internos e externos. Vai estar apto para projetos mais desafiadores, porque vai vir mais pressão, vai vir mais dados complexos, vai vir pessoas mais complexas para você lidar.
vai ter um time mais autônomo, vai poder delegar com confiança, vai subir a performance, você tem mais tempo livre. Ah, quer dizer que vou sair às 3 da tarde? Não, quer dizer que você vai ter mais tempo livre para olhar para uma estratégia, para pensar em inovação, para dar mais atenção ali para uma pessoa que de repente você não tinha antes, mais equilíbrio, sossego. Tem coisa melhor que sossego, né? Do que o povo não te dando dor de cabeça. Vai conseguir tirar férias, sair no horário, emendar feriado. E aí eu pergunto para vocês, como que você quer ser reconhecido como líder? Como um líder de alta performance, que traz tudo isso para você e para sua equipe, ou daqui 6 meses você está apagando incêndio ainda? Outra pergunta que eu gosto de fazer: se houver 10 concorrentes para a mesma oportunidade, seja interna ou externa, você seria escolhido, né, de uma promoção ou numa entrevista ou para assumir algum outro projeto, algum outro desafio? E aí eu posso te afirmar que sem inteligência emocional, sem soft skills, sem fazer ritual de gestão bonitinho, porque se não fizer vai ter turnover alto, pesquisa de clima ruim, reclamação, e enfim, sem uma comunicação assertiva, não violenta, síncrona e assíncrona, bem feitinha com o teu time, sem a tecnologia ao seu favor, você não seria escolhido, tá? As empresas, os RHs estão olhando para isso, e se não estiverem olhando para isso, as pessoas, né, as equipes estão olhando para isso. Eu não quero mais trabalhar com líder ruim, com líder que não me desenvolva, com líder que fala bobagem ou que não tem comunicação. Então, você não seria escolhido. E a minha missão é estar aqui para ajudar você, para transformar você daquele líder que está com algumas coisas desatualizadas, poucas ou muitas, para transformar num líder do futuro, porque a liderança hoje exige que você entenda de pessoas, que você entenda da inteligência emocional, com rituais de gestão ágil, mesmo para quem não está em tecnologia, mas tem muito que dá para a gente adaptar, e com uma comunicação empática. E aí, são 6 passos para você ser um líder do futuro. Então, primeiro, tem que sair dessa zona de estagnação. Ah, Paula, faz tempo que eu fiz um curso, faz tempo que eu li um livro, ou nunca fiz, ou nunca tive a oportunidade. Então, tá bom, já entendi que eu preciso mudar algumas coisas. Então, a gente vai entender o perfil do líder agora, o que que precisa ser feito para chegar aqui no líder do futuro, traçar metas de carreira em um plano de ação. Primeiro, né, conforme o pipeline de liderança, tem que aprender a ser líder de si, então tem coisa de autoconhecimento para olhar, soft skills, planejamento de carreira, depois vai ser líder de outros. Então, além disso, também precisa mudar a postura, né, sair lá do operacional, vai ter que aprender rituais de gestão, trabalhar bem com a sua equipe, como melhorar o engajamento, melhorar muito a sua comunicação, trazer o time para alta performance, para depois poder ser líder de líderes. Então, além disto, tem mais entender muito sobre a estratégia, entender muito sobre a cultura, influência, relacionamento com seus stakeholders e deixar o ego de lado, né? Então, liderança é sobre pessoas, não é sobre você, é sobre a equipe. E sempre com tecnologias e inteligência artificial a seu favor, até chegar aqui um líder do futuro. Ah, Paula, mas eu sou só ainda líder de outros. Eu já posso ser um líder do futuro? Pode. Você tem que entender aqui sobre tecnologia e inteligência artificial o que, que vai te agregar líder do futuro. Depois você sobe aqui para líder de líderes, líder do futuro, tá? E mesmo o líder de si aqui já pode ter muitas das competências do líder do futuro, que daí vai ser um líder competitivo e muito mais relevante. Novidade: além do programa inteiro de mentoria, um novo produto é o Power Mentoring para líderes que não têm tempo. Então, eu entendo que precisam arrumar muita coisa na agenda. Então, se não tem tempo para fazer um programa de liderança completo, grande, então vamos fazer um programa mais curto para atender necessidades específicas de vocês, tá? Então, 4 a 6 sessões quinzenais. E pegando o gancho aqui da saúde emocional, a gente vai falar sobre rituais de gestão, comunicação não violenta, inteligência emocional e social. E entendendo onde é que você está no pipeline de liderança. Então, se eu sou líder de mim mesmo, estou sendo preparado para ser líder, beleza, a gente vai olhar para esses temas no teu degrau e como que você muda para o próximo. Eu já sou líder de outros, então a gente vai olhar para o teu degrau, como é que você chega no próximo. Eu sou líder de líderes, como é que você vai fazer isso aqui no teu degrau e como que você vai para o próximo, tá? Então, sempre respeitando aqui a senioridade e a complexidade de onde você está dentro da liderança, tá bom? Esse é o programa completo, né? Que dura 3 meses, aí a gente passa por toda a repaginação, avaliação do perfil comportamental, vamos criar teu PDI,
A gente vai dar um banho de loja aqui na transformação do líder, passando por inteligência emocional, as soft skills, trabalho em equipe, gerações, né? Entender direitinho como é que cada geração funciona, falar sobre carreira. Então, a gente fala dos diversos tipos de carreira, abordagens, tipos de conversa que você precisa ter com o teu time, com o teu liderado, e como é que você vai impactar a postura para deixar de ser executor, ser cada vez mais estratégico, mais executivo, influência no seu time, nos stakeholders, pares, clientes, e sempre a gente tem as ferramentas de aceleração para você implementar entre uma sessão e outra, para eu poder analisar o teu crescimento e a tua evolução e ver o que falta e a gente vai fazendo os ajustes. Essa semana, para quem tiver interesse aqui no Power Mentoring para falar sobre saúde emocional, tem um valor diferenciado, depende se você quer 4 ou 6 sessões. Como é que eu vou saber se são 4 ou 6 sessões? Preciso conversar com você para entender do que você precisa, tá? Mas a gente vai aprender, então, a implementar direitinho os rituais de gestão. O que você está fazendo de errado? Né, Paula, eu sei que tem que fazer o one-to-one, feedback, fazer metas, fazer PDI. Tá, então qual é o gap no meio do caminho que está causando todos aqueles motivos que a gente viu lá em cima, né? Mensagem truncada, desalinhamento, as metas que não estão sendo cumpridas, a equipe não está com alta performance. Então, se você sabe na teoria, mas o teu resultado é outro, tem gap aí para a gente analisar. E aí eu sento contigo, olho, vou te apontar, né? Aqui que precisa de melhoria, aqui que está errado, isso que você não está fazendo, para que você tenha resultado rápido em 4 a 6 sessões quinzenais. Então, de 2 a 3 meses, você vai ter uma evolução grande aqui na saúde emocional tua e do teu time. Agora eu quero ouvir vocês.